amigos do canal Academia Olímpia, tudo bem, pessoal? Bom, gente, né, enquanto a gente sabe, que a gente tem discutido nos últimos vídeos ali em relação ao que o sistema faz para nos manter irritado, ocupado, né, sem poder olhar para o lado de forma mais profunda, né, para quê? Para a gente não enxergar a verdade, o todo, o absoluto que está por aí, né? Então eles ficam nos preocupando, nos enchendo com questões menores aqui para a gente não poder olhar para os lados. E é dessa forma que eles pretendem dominar a Terra, né? E daí muita gente ri, diz, esses malucos ficam viajando na teoria da conspiração. Pois é, teoria da conspiração, né? Isso já está tão evidente para quem estuda o assunto e que chega a ser ridículo, assim, as pessoas ainda não conseguirem enxergar o que está acontecendo. Mesmo vivendo essa realidade toda, né? É só tu olhar para os lados e ver tudo que está acontecendo no mundo inteiro e ficar absolutamente explícito, né? Que sim, tem um pessoal aí botando fogo no mundo, literalmente, com o intuito de domínio global. E daí, para quem não percebeu ainda o que está acontecendo, né? Então trago eu aqui algumas coisas que eu listei que, se tu botar tudo isso dentro de um pacote assim, mais ou menos, e raciocinar dentro de tudo isso aí, tu vai perceber que existe um motivo comum, né, de domínio global, e fica muito evidente, então nem cabe mais a questão teoria da conspiração. Mas ainda, para quem cai de paraquedas aqui, porque como eu digo sempre, a maioria das pessoas que frequentam o nosso canal aqui, eles já vêm estudando há bastante tempo, já passaram por essa parte toda, né? Mas para quem está caindo de paraquedas, muita gente se inscrevendo nova, assim, né, não conhece o canal ainda e tal, então a gente vai relembrar algumas coisas que foram faladas aqui e que realmente evidenciam, né? Não cabe mais tu não entender e não enxergar o que está acontecendo aí. Então ainda para os mais desavisados, que ainda não estão sabendo tudo isso, são várias coisas que eu listei aqui, tá? Então, por exemplo, quando eu falei do CRISPR, geração de idiotas, né? O que era o CRISPR? É uma coisa lá que os chineses estavam fazendo, os geneticistas chineses, de conseguir alterar o DNA do feto, né? Aí eles alegam o quê? Que tu pode programar aquele DNA para ele ser mais resistente em relação a doenças, né? Ele previne doenças, então vai ser um ser saudável. Aí eles dizem que tu vai ser obrigado a fazer aquilo ali, por quê? Porque para tu não dar prejuízo para o governo. Entendeu? Só que para quem estuda bastante tempo a questão de ufologia, espiritualidade, arqueologia, história passada, e vai lá nos sumérios e sabe a história dos Anunnaki, de como o geneticista Enki desenvolveu o ser humano num primeiro momento para que eles pudessem resolver o problema naquela época de mão de obra que eles tinham tecnologia, né, mas eles não podiam usar o sistema de tecnologia deles porque a nossa rede de energia, que é aquilo que o Tesla veio a descobrir, né, e enfim, o que o Luiz Moura chamou de órgão, energia orgânica, aliás, o Dr. Reich, né, Wilhelm Reich, e os chineses chamam de Qi, os japoneses de Ti, os hindus chamam de Prana, então é essa energia que permeia o mundo. Reza a lenda, né, na segunda tradição suméria lá, que num determinado momento, quando Tiamat e Nibiru se chocam, né, e é destruído esse campo de força em Tiamat, que seria a Terra, hoje, resumindo assim a história, né. Então, eles não tinham como utilizar essa energia que tem no ar, né, tal como Tesla propôs, energia elétrica transmitida pelo ar, porque o campo energético da Terra teria sido danificado com aquele choque que ele passou. E eles teriam que restabelecer esse campo de energia. Então, naquele primeiro momento, eles precisariam de mão de obra, escravos que botassem a mão na massa, porque a tecnologia deles é que nem tu ir pro meio do mato com furadeira, com serra, com não sei o que, mas tu não ter gasolina para botar na motosserra ou tu não ter energia elétrica para tua furadeira. Não adianta nada, né, gente? Então era mais ou menos essa situação que eles estavam. Então assim, aí é a história bíblica que aí fez Deus a sua imagem, semelhança, coisa e tal, né? Mas a história não é bem verdadeira assim, porque eles não fizeram o ser humano já existia o hominídeo, eles simplesmente colocaram o DNA deles lá, né? O que eles chamam de AFOXP2, que é a proteína responsável pela fala, para que aqueles hominídeos passassem a entender e compreender as ordens dadas por eles, né?
Era uma questão de comunicação. Então, por isso que chamam o elo perdido, né, o FOXP2, a proteína responsável pela fala no ser humano, que tem no Homo sapiens, não tem no hominídeo, e como que pulou de um para o outro? De onde é que veio? Esse era considerado o elo perdido. Então, hoje a gente já sabe dessa história aí, né? Então, teria o dedinho do Enki lá. Só que o que o Enki faz? Ele vai lá e desenvolve um cidadão lá. Aí até alguns dizem que eram os antigos druidas e tal, que tinham poderes acima do não sei o que, os primeiros humanos criados. E aí tem umas controvérsias também, mas enfim, não vamos se aprofundar porque vai longe o troço. Tem que... Mas saiu um e-book agora do Jean Valjean, que é Jesus e o Druida, que eu estou muito curioso para assistir, depois vamos comentar sobre. Mas enfim, Enki cria um ser humano tão perfeito que ele era, em sua essência, superior aos próprios Anunnakis. Ele tinha capacidades psíquicas que os Anunnakis não tinham. E o Enlil, que era o meio-irmão de Enki, como reza a lenda suméria lá, né, dos Anunnakis, ele ficou apavorado, porque ele percebeu que o que era para ser os escravos deles tinham poderes superiores a eles. E uma rebelião era uma questão de tempo, era uma coisa absolutamente previsível. E sob esse argumento ele convenceu o Enki a diminuir a capacidade desses seres. E aí veio a segunda leva de escravos, né? E nessa segunda leva, então, assim, o que o Enlil, que era o perverso, o bandido, que dizem que é o deus Javé, né? Alguns fazem essa conexão, não sei até onde tem, né? Mas tem semelhança, se não é a mesma pessoa, estão ligados, isso não faz a menor dúvida. Então, esse cara, o Enlil, ele só queria a raça como escravo e ponto final, e o Enki não. E o Enki queria que eles servissem como escravo durante aquele tempo que fosse necessária a mão de obra até o momento em que a tecnologia por si pudesse fazer o trabalho pesado e não fosse mais necessária a mão de obra, que o ser humano fosse escravo. Porque o que diz lá é que o Enki se afeiçoou a esse aperfeiçoamento que ele fez na raça que já estava aqui, que eram os hominídeos, né? E enfim, aí tem uma briga, porque daí como eles fizeram isso, mas foi sobre as ordens do Enlil, que ele era comandante, mas quem fez foi o Enki. Né? Então parece que os dois ficam se dizendo donos da humanidade, e o que diz aí da grande guerra que acontece aí em cima nossa guerra cósmica aí, é que tem um lado do pessoal aí que quer liberar o ser humano, porque acredita que o ser humano tem o direito de ser livre, né? Que é o mais racional, é o que a gente quer, ainda mais como ser humano, e tem um outro que não, que eles alegam que se não fosse pela intervenção deles, nós ainda seríamos os hominídeos, coisa e tal, e que a gente tem que ser escravo deles pro resto da vida. Mas daí entra a questão do conceito de escravidão que muita gente não entende, né? Que não consegue enxergar ainda que nós somos escravos e que estamos dentro de uma Matrix. Então uma coisa leva a outra, né? Então, por isso que às vezes é difícil tu falar com quem cai de paraquedas enfim. Então o que nós estamos listando e falando aqui? Justamente dessas formas de escravizar. Porque assim, contei toda a história de como então tem um pessoal que quer que a gente seja escravo, né, continue escravo. Aliás, isso já fica aqui, pessoal, a ideia de que não seremos invadidos para sermos escravizados. Pelo que eu entendi nesse xadrez cósmico todo, quem está querendo chegar e não está conseguindo entrar, eles querem chegar de boa, eles não querem chegar mandando bomba tudo aqui, porque eles são pacificadores e querem que a humanidade se evolua espiritualmente, conquiste os seus lugares no espaço e que não fique confinado a esse nosso globo, Matrix, prisão aqui, né? E ao Dabaó, segundo os arcontes, enfim. Então, esse é o grande problema. Então tem muita gente com medo de invasão, coisa e tal. Gente, por tudo que eu estudei, e acho que essa é a opinião de muitos ufólogos por aí também, é que quem nos escraviza é quem já está no comando, nós já somos escravos. A guerra que está acontecendo é para nos libertar. Né? Só que os extraterrestres que nos escravizam estão escondidos, se fizeram como Deus, influenciaram na criação da Vulgata, da Bíblia, lá atrás, né, da própria história, escreveram para quê? Para que a gente acreditasse num bom velhinho e coisa e tal. Essa é uma das formas de domínio, né? Que é o domínio religioso. Então, como nós estamos falando nas formas de domínio que eles têm, a questão religiosa funcionou muito forte por muito tempo, porque não existia uma pessoa que pudesse ser ateia, vamos dizer assim. Né? Tu tinha que ter um segmento, uma religião, e aí tinha aquela coisa, se tu não fosse da religião do mais forte, tu era dizimado, e assim a gente sabe da história dos templários, de como perseguiram os cátaros, que eram os descendentes dos gnósticos, né?
Enfim, a história seria muito longa falar tudo isso aí. Mas então a gente volta aqui a todas essas tentativas que eles têm de nos escravizar. E como que a gente não percebe que está sendo escravizado? Então, CRISPR, né? Por que eu falei do CRISPR antes? Porque o CRISPR consiste, né, em tu mexer o DNA, como eu falei antes, no intuito deles, conforme eles falam, de melhorar geneticamente este cidadão de forma que ele venha a ser mais preparado para o aprendizado, coisa e tal. Agora, cara, quem te garante que mexendo lá no DNA, por exemplo, tu pode mexer a parte que ele fica mais agressivo, que ele fica mais dócil, que ele fica mais suscetível, que ele fica menos contestador, tu entende? Então, quem é que vai te garantir que eles realmente vão fazer só os benefícios? Né? Ainda mais sendo uma coisa obrigada pelo governo, ou seja, tá na cara. Né? E aí que é uma questão de tolher, que é uma questão de dominar, de ter controle sobre, de alterar geneticamente, fazer uma massa de comando, um gado de manobra que sejam dóceis, quietinhos, que não questionem, que façam tudo o que eles, os governantes, né, que querem dominar o mundo, desse sistema de nova ordem mundial, querem que o gado faça. Então, enfim, né, é só para sermos um gado bem obediente. Então, aí vai o Osmar Serra, se não me salvo engano aqui, né? Vai o Osmar Serra lá para a China, 5 viagens e tal, e diz que vê várias maravilhas, e dentre as maravilhas que ele menciona, né, que seria interessante trazer aqui para o Brasil, ele menciona justamente isso, essa questão de tu mexer já lá no DNA do feto para que ele não venha dar problema no futuro. Então isso por si já é terrível, gente. Já é motivo para a gente ficar apavorado com o futuro que nos aguarda aí, se é que esses intentos todos da Cabala, que até este presente momento estão em ebulição, estão em perfeito andamento, a gente fica esperando que alguma coisa aconteça, né, para que essa loucura desses insanos todos aí termine e a gente consiga dar esse revés aí, enfim, né, que incluiria também esse reset econômico, seria um outro sistema no mundo, enfim. Mas vamos voltar e se concentrar aqui nas maneiras que eles têm de nos controlar. Do que já está acontecendo, é comprovável, é empírico, é notório, visível, explícito, né? Então essa coisa do CRISPR, gente, se nós formos olhar um pouquinho mais a fundo, então, olha só, se para quem estudou a história suméria lá, sabe que o grande macete do Enki, a grande briga entre os dois foi que o Enki, ele não retirou do DNA a parte psíquica e poderosa que nós temos, que essa seria a parte que nos daria a condição de enxergar 4D, entendeu? E aí fica muito mais difícil das pessoas nos enganarem. Não que ainda seja impossível, mas fica muito mais difícil, porque a gente acorda já para uma realidade que até então é absolutamente, para muitos, é a pura fantasia, né? A ciência já admite. Aí tem os que estão dormindo ainda, que falam que porque eu só vou acreditar quando eu vi ali uma coisa cientista ali, que o cara chega ali e me diz assim, foi comprovado. Cara, tá cheio de experimentos científicos comprovando um monte de coisa que a mídia simplesmente não divulga. O experimento Scully, por exemplo, lá, falo de novo, assistam lá o The Afterlife Investigation. E também tem o resultado científico de experiências feitas em relação à reencarnação que também levaram a um fato científico, empírico, provado, né? E tu não ouve isso nas mídias, cara. Então, assim, ó, se tu for esperar no Jornal Nacional, no Fantástico, cara, tu vai morrer sem saber de nada, meu irmão. E é pra isso que nós, os youtubers que pesquisam, os fução, né? A gente fica fuçando pra gravar, porque a gente não se inquieta, a gente percebe que tem alguma coisa errada, a gente quer saber o que tem de errado. E a gente dedica nossas horas em vez de futebol, respeita quem gosta de todas as coisas, mas a gente, em vez de assistir futebol, novela, coisa e tal, a gente vai lá e fica pesquisando coisas, né? Arqueologia, o que tem de fundamento, né? O que tem que a história conta, que bate com achados arqueológicos e que torna a coisa empírica, tu entende? E aí, cara, aí tu ouvia ainda de pessoas, não, mas não tem provas, não tem indícios, caras, vocês estão dormindo demais, velho, tem muita coisa, chega a ser um absurdo, são toneladas de informação que comprovam tudo isso que está acontecendo. Mas enfim, vamos voltar para cá. Então essa questão do CRISPR, se o Enki, ele faz um ser humano que num determinado momento, né, que envolve também essa questão da transição planetária, que a gente tá, né, que o pessoal fala que tá pulando da terceira para a quarta e quinta dimensão, esse negócio do planeta, que é uma coisa natural, que a Terra está passando por esse processo e quem estiver dentro dela tem que se adequar a esse processo. É uma coisa natural. Então, pelo que eu estou entendendo, pelo que a gente discute bastante entre nós, os ufólogos e coisa e tal, o entendimento que a gente tem,
é que os ufólogos espiritualistas, principalmente, né, os que vão um pouco além da questão da casuística e do agroglifo, e tu entende? A gente quer saber muito mais. Isso para nós já está careca, a gente não tem mais dúvida disso, entendeu? A gente tem que ir adiante. Então o que a gente discute é que, sim, agora a gente está vivendo um momento, né, onde as gerações vindouras, cada vez mais, o DNA está vindo mais ativado, né? Sabe aquela parada que 98, 97% do nosso DNA era DNA lixo? Não, não é que é lixo, ele estava adormecido, e no momento que ele é acordado e ele entra em ressonância com o resto do universo, o ser humano vai ter poderes impressionantes, tal qual Jesus tinha, tal qual Satya Baba tinha, de fazer aquelas coisas todas e tal, entendeu? E aí, meu, no momento que tu tem uma coisa dessas que tu pode mexer com a tua mão assim e fazer o que tu vai comer, pra começar tu nem sente fome se tu não quiser. Tu entende? Tu tem um domínio total, tu não precisa beber, tu não precisa nada. É uma outra coisa, cara. A gente não tem mais dependência nem do nosso corpo físico e nem de todas essas coisas de aparatos tecnológicos, né? Por exemplo, uma televisão do futuro, um telefone do futuro que vai nos permitir falar com a quarta dimensão. Cara, tu não precisa de equipamento, tu pode fazer isso. E tem muita gente que já o faz. Chico Xavier não fazia, Chico Xavier não conversava com as pessoas ali todas. Ele não podia dirigir. Por quê? Porque ele confundia o espírito, para ele era tão igual enxergar um ser humano encarnado e um desencarnado, que ele com um carro ele podia atropelar uma pessoa achando que era um espírito, ou se apavorar e frear bruscamente num espírito achando que era uma pessoa encarnada, tu entende? Então, e não é só o Chico Xavier, a gente tá cheio de vidente por aí, tá cheio de gente que vê o mundo de 4D, e cada vez mais agora, né? Eu tenho na família uma pessoa que durante muitos anos ela tinha o que a gente chama de dom, mas que na verdade é inerente a todo ser humano, alguns têm acordados, outros adormecidos. A grande maioria adormecida. Então, os poucos que tinham essa faculdade acordada, né, que eles tinham essa capacidade, eram tratados como loucos, então eles tinham medo de falar o que era e coisa e tal, e isso causava muitos problemas na vida das pessoas. Né? Falar sobre isso era coisa do demônio, era coisa do capeta, ou enche de Prozac, enche de qualquer medicamento, não sei nem se Prozac é o medicamento certo para esse tipo de coisa, mas enfim. Enfim, cara, e esse tipo de coisa, né? Só que isso é inerente ao ser humano, e a gente está vivendo um momento onde cada vez mais e mais pessoas estão começando a vir com isso, né? E esse tipo de faculdade, digamos assim, de tu poder ver outras coisas, tu começa, as pessoas, não, isso não existe. Cara, eu tô vendo, eu converso com os caras, tu vem me falar que não existe, velho, vai catar coquinho, vai acordar. Né? Tu entende? Então começa a ficar difícil as pessoas te enganarem, tu começa a ver que existe, que é fato, né? Então como que alguém vai vir te dizer, isso é balela, é papo pra dormir, é coisa de viajão? Esse é que é o problema. E como esse número começa a aumentar exponencialmente no mundo inteiro de pessoas que começam a ter esses dons, começa a ficar cada vez mais difícil enganar essas pessoas. Então, esse negócio que os chineses inventaram do CRISPR lá, pra mim, analisando muito mais, de uma forma muito mais profunda isso do que só, se meu bebê vai ter olhos azuis, se ele vai ser mais competente para fazer esporte, coisa. Não, eu já estou pensando nessa questão. Para mim, e como, de novo, como é uma coisa apoiada pelo governo lá deles, né, tipo uma obrigação, ou melhor, o governo te dá um incentivo para que tu faça aquilo ali, né? Então, é óbvio que eles têm o interesse em fazer uma massa de manobra. Então, quem vai me garantir que eles não vão reverter esse processo que o Enki tentou deixar desde lá, sei lá quantos mil anos, 6 mil, 10 mil anos atrás, quando começaram a fazer as folias lá de inseminação artificial, ou mais do que isso até, sei lá, muito mais. Viajei nos tempos agora, mas enfim. Então, pra mim, cara, é assim, ó, o Enki lá faz um freamento, vamos dizer assim, né, um cerceamento ali, mas temporal, sabendo que num determinado momento aquilo cai por terra, todo o potencial do DNA do humano se ilumina, digamos assim, né, 100% de aproveitamento, vamos dizer assim, e aí ninguém mais precisa defender o ser humano. O ser humano vai ter condição de se defender sozinho, de fugir de qualquer gaiola, de Matrix, de qualquer cenário holográfico, de qualquer coisa. Tu entende? Então é isso que o outro pessoal não quer. Então pra mim esse CRISPR de mexer no DNA, eles sabem disso, eles sabem que o ser humano está a ponto dessa ebulição do poder do DNA, né? De a gente atingir 100% dessa potencialidade, ativar o que até então a ciência chamava como os 97% de DNA lixo, né? Se a gente faz o que faz com 3% do nosso DNA ativo, imagina com 100%, gente, né?
Então é perigoso para eles. É realmente uma grande ameaça para quem quer ter um domínio global. Porque acaba. Então esse negócio do CRISPR, que agora o Osmar Serra vai lá para fora, o Osmar Terra, aliás, vai lá para fora, acha maravilhoso e acha que deve ser implantado no Brasil, pelo amor de Deus, vão abrir o olho, gente. Tá? Então isso né, resumindo, é um controle total, para mim, é para evitar que se acenda o DNA do ser humano e o ser humano enxergue o que está acontecendo. Aí ele continua preso na terceira dimensão. É o desespero da cabala, é manter a galera presa né? E aí então, para fazer o quê? Uma geração de idiotas. Luciano, mas por que tu acha? Quais são os outros indícios que tem que estão querendo fazer uma geração controlável? Bom, querido, então vocês vão lá e analisem esse convite que o Papa está fazendo para um evento que vai acontecer em Roma, lá agora, em março, né, que é o Pacto pela Educação Global. Então eu recomendo, também não vou me aprofundar nesse assunto, é simplesmente mais um item da nossa lista que eu coloquei aqui. Eu quero que vocês vão lá e pesquisem um cara chamado Alexandre Costa. Ele vem dando muito detalhe em relação a isso, muito bons os vídeos do cara lá. Então, para quem acha que é balela e que não tem nada a ver, vai lá ver a ligação toda do Papa, da cúpula do Vaticano, que está totalmente corrompida. Não, Luciano, mas imagina, a cúpula do Vaticano, o Papa, o bom velhinho, Luciano, o que está falando? Cara, então vão lá, vejam um tal de Carlos Dornelles, não sei, enfim, são vários padres da Igreja Católica aí, cara, que os caras estão assim, estou aqui acusando formalmente o Papa Francisco de estar abrindo caminho para o anticristo. Então, cara, assim, tá pegando fogo o negócio, velho. E briga dentro da própria Igreja Católica, o pessoal tá dizendo aí, a cúpula da Igreja Católica tá corrompida. Não tem como nós fugir disso. Olha só, foi só eu falar nisso aí, começar a falar nos poderosos, eu falo em satânico, fiz um vídeo sobre né, os satânicos lá, os rituais satânicos e tal, passei 15 dias doente numa gripe que eu nunca tive na minha vida, né? Agora acabou de queimar o canhãozinho lá, tá? Vocês viram ao vivo aqui, é coincidência? Tá? Então vamos lá, o Papa fazendo o Pacto pela Educação Global, onde o mundo inteiro vai ter um sistema de educar. Então a gente já está vendo aí, né, o sistema de educação fazendo um bando de idiotas, fazendo gente aí que sai, né, do primário ali sem saber interpretar um texto direito. O pessoal tá de horror aqui no Brasil, e, enfim. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, gente, é simplesmente mais um item na lista aqui de como emburrecer a população, para tomar o controle mais fácil, né? E daí a gente tem o Edward Snowden, que vai lá e fala também de como tem um sistema que te vigia de todas as formas através do teu celular, do teu tablet, e cada vez mais. 5G, então, o pessoal tá achando que vai ser uma maravilha, cara. O 5G vai ser o poder absoluto na mão dos caras. Eles vão saber quantas batidas de coração por segundo tu dá, só pra tu ter uma ideia do que é o negócio. Entendeu? Então, cara, não tem como fugir, velho. Tá? E aí tu tem, além do Edward Snowden, tem a Karen Hoods, né, que também falou no plano de dominação econômica global. Ela era uma executiva do Banco Mundial, participou de uma reunião onde os caras estavam planejando como eles iam fazer a quebra econômica do mundo inteiro para que todo mundo fique na mão financeiramente dos caras. Né? Então é simplesmente mais um item que comprova o plano deles de dominação global. Já falei da religião, já falei da genética, de mexer no DNA, já falei da questão tecnológica, o Edward Snowden, já falei da Karen Hoods, que é a questão econômica, né? Aí nós temos também o cara que ganhou agora o Nobel da Saúde foi lá e fez uma denúncia dizendo que a indústria farmacêutica não tem intenção de curar as pessoas, que ela tem intenção de escravizar através dos remédios. O cara ganhou o Prêmio Nobel da Saúde, então, pessoal, vamos acordar, né? Não, mas isso não é o suficiente ainda, né? Então nós temos lá o baralho Illuminati, aí tem o canal do Thiago Lima lá também, que ele fala bastante sobre isso, bacana também, né? E eu acho muito legal o canal do Thiago Lima, assim, e aconselho bastante. Eu acho que são níveis de conhecimento. Por enquanto, o Thiago Lima, ele sabe de muita coisa sobre os rituais satânicos, de muita coisa da cabala para baixo. Da cabala para cima, ele ainda vai descobrir muita coisa, né, que por enquanto ele acha que é meio viagem, coisa e tal. Mas ele é um cara extremamente inteligente, e quando ele começar a ter as informações que nós, né, que trabalham com a questão da ufologia e espiritualidade, agora, pessoal, sem querer ser, vai estar querendo ser mais que o outro, dizendo, não, nada a ver.
Seria a mesma coisa que um aluno que está na oitava série querer ficar enchendo o saco do piá que está na quinta série por causa que ele teve acesso a algumas matérias que o outro não teve, é questão de tempo. Só isso. Ninguém é melhor do que ninguém. Né? Algumas pessoas tiveram algumas informações a mais do que outras. E aí tu começa a entender. Então, que nem o canal dele ali é muito legal para colocar a coisa da cabala para baixo. Tu entende? Então, assim, os esmiuçados, o baralho Illuminati, as pedras da Geórgia, maravilhoso, maravilhoso. Só que a gente já deu alguns passos além disso aí tudo e a gente já sabe o que acontece cosmicamente lá em cima. Então já tem uma galera mais ligada nessa outra questão. Tu entende? E que logo, logo, é só uma questão de tempo, porque não tem como tu descobrir tudo isso. Por exemplo, todas essas coisas que eu coloquei aqui, eles estão conscientes. Mas agora, eu nunca ouvi ele falar, por exemplo, dos estudos da Mohenjo-Daro, Göbekli Tepe, os encontrados arqueológicos sobre os Homo capenses, os crânios do Peru, tu entende? Então tem muita informação que vai chegar para eles, que eles vão começar a dizer, para aí, não era tão viagem quanto eu achava. E outro é o Davi do Encarando o Sobrenatural. É outro canal que eu gosto bastante, assim, é outro que da cabala pra baixo também é foda, sabe? Os caras não são bobos, eles estão enxergando o que tá acontecendo. Só que é uma questão de tempo, eles vão esmiuçar muito isso, daqui a pouco eles dão mais um passo e começam a entender a coisa lá cosmicamente. É quando a gente pula de de geopolítica para exopolítica. E aí quando, por exemplo, tu vai lá e o acordo de Greada, que até tem alguns ufólogos que têm uma certa resistência, por exemplo, eu conversando com o Petit, ele, pelas informações que o Marco Antônio Petit, né, pessoal, que a gente trouxe para palestrar aqui agora. Então a gente conversando no restaurante lá, o que tu acha sobre isso? Sobre isso a gente vai discutindo as informações que a gente tem. E o Petit tem muita resistência ainda, né, em relação a algumas coisas como o próprio Tratado de Greada, coisa e tal. Só que eu tive tanta informação em alguns veículos que talvez o Petit não tenha, porque cada um tem um segmento, porque é muita coisa, e é uma vida de estudos, e ninguém consegue saber tudo mesmo. Por isso que a gente soma as informações. Então, o Petit tem vários livros, muitos em relação a Marte, a Lua, as viagens que foram feitas, o que foi encontrado lá, as fotos que não foram divulgadas. Então, isso aí dá matéria para uma vida inteira de estudo, gente. Então, a gente não pode condenar. E às vezes, eu já fui para outros caminhos, por exemplo, Projeto Camelot, assisti bastante. Né? Aí depois cada soldado que tu ouvia dar entrevista no Camelot, tu vai lá e tu quer ouvir a história dele por fora, e aí tu começa a te enriquecer bastante. Só o Project Camelot em si, com os depoimentos dos ex-soldados todos, cara, é uma mina de informação ali, pessoal. É um choque de realidade por exemplo, as tecnologias que o programa espacial secreto já tem, né, e que ninguém sabe. Então, quando tu começa a ver o depoimento dos soldados aí, e não só dos soldados, como também eu já falei muito aqui do Andrew Basiago, né, do Arthur Neumann, que eram os caras, cara, que eram teletransportados para Marte, para a Lua, iam e voltavam. Então, né, para não ficar tangencializar demais o nosso programa aqui, eu vou ficar por aqui. Mas já falei muito sobre tudo isso. Então, né, voltando lá o Thiago Lima, que eu falei, o Davi lá do Encarando o Sobrenatural, eles vão chegar nessas questões aí, é só uma questão de tempo, tá? Mas o baralho Illuminati, que ele foi bastante abordado pelo Thiago Lima ali, né, ele também é mais uma prova de várias coisas que estavam lá no baralho, né, muito antes de acontecer, o ataque ao Trade Center, as manchas de óleo que a gente está vendo agora ao redor do mundo, né, o mundo tentando dizer que o mundo através da ONU, do Macron, lá, né, dizer que a Amazônia é o pulmão brasileiro e que nós não somos capazes de administrar isso, então o mundo é que tem, é um patrimônio mundial, quer tirar nossa autonomia daquilo ali, entendeu? Cara, isso tudo está previsto lá no baralho Illuminati. Então, para quem tem alguma dúvida, vai estudar a história de como surgiu o baralho Illuminati, né? Quantos anos atrás faz que tá isso, e simplesmente é uma bola de cristal, cara. Lá naquelas cartas estão o que realmente aconteceu. De World Trade Center as manchas de óleo e a um monte de coisa. Nesse negócio do mundo querer governar a Amazônia. Tu entende? Que aliás, quando vocês voltarem lá pro Alexandre Costa, que eu falei que é o cara que está falando bastante do Pacto pela Educação Global, ele vai te dar todos os itens lá, e um dos itens é a ecologia. Eles vão dizer que o mundo está explodindo, que o mundo está não sei o que o ser humano está... E na verdade não é. Isso é só mais uma forma deles manterem o controle, né? A gente viu todas as mentiras que é impossível tu botar fogo na Amazônia porque é um pântano. O pântano não queima, a água não queima. Tu entende? Então é tanta mentira que é colocada, tanto absurdo que é, né? Enfim, tem outro
que é o Ricardo... A gente confunde com o nome do nosso próprio ministro lá, né? Mas é o outro, Ricardo, me foge o nome dele agora. Eu vi uma entrevista dele no Jô Soares, também já botei aqui a farsa do aquecimento global. Né? Já falei desse outro Ricardo, me fugiu o sobrenome dele agora, mas enfim. E o cara diz de quanta mentira é falada, desde da questão do gás do SCFC, do clorofluorcarbono que era jogado na atmosfera, né? Fizeram todo um pacto no mundo para acabar com os aerosol e coisa e tal, e era tudo uma mentira, gente, né? Com a camada de ozônio, e depois foi comprovado, era tudo uma mentira, simplesmente para eles poderem vender um gás mais caro, ó, tudo resulta em dinheiro, cara. E o mundo inteiro engoliu aquilo ali. Então, então fica, né, tá explícito isso. Então, CRISPR, Pacto pela Educação Global, o que o Edward Snowden falou de como eles nos vigiam tecnologicamente, a Karen Hoods falando do plano de dominação através da economia, né? O cara do Nobel da Saúde falando como a indústria farmacêutica escraviza. Então tudo isso, gente, está dentro do mesmo guarda-chuva. Tudo isso são plano de ação. Não é, o pessoal da indústria farmacêutica só quer o dinheiro dele. Não, tá tudo coordenado. Por quê? É uma tenda. Quem manda em tudo isso aí, ó, eu domino através da saúde, eu domino através da água que eles bebem, do ar que eles respiram. Lembrem-se dos chemtrails que estão jogando no ar, estão sendo jogados no ar agora, e que muita gente ainda não entendeu o que é os chemtrails. Né? E tu vai ali, tu olha pra fora, qualquer cidade do Brasil, qualquer lugar, tu vai pra fora, tu vai ver o chemtrail. Mas as pessoas ainda não acordaram pra isso. Né? Então, o teu sistema educacional, o teu sistema religioso, o teu sistema econômico, tudo. Né? O teu sistema de saúde, eles estão te dominando de todas as formas, por todos os lados estão te cercando, e ainda as pessoas falam em teoria da conspiração, e a gente tem que ouvir isso, e tem que ouvir que nós somos os malucos que não temos o que fazer, que em vez de, né, relaxar assistindo um joguinho de futebol, e tomando uma cervejinha, um Big Brother ali, coisa e tal, né, nós estamos perdendo tempo com essas bobagens. Então tá, gente, né, cada um. E daí assim, tu olha para os lados, olha o que está acontecendo na Colômbia, no Chile, na Argentina, na Venezuela, no Peru, no próprio Brasil, né? O que vocês acham que vai resultar dessa soltura do Lula, depois de uma grande parte da nação ter a convicção que os caras estão ali para explorar o Brasil e a possibilidade do cara voltar? Então, cara, assim, ó, polarização, briga pra cá, briga pra lá, enquanto eles mantêm nós brigando, nós ocupados, a gente não percebe isso que o pessoal da cabala lá em cima tá fazendo. E aí todo esse guarda-chuva vai estar na mão de um ser, né? Que é o... Aí vai, vamos ver se não vai queimar outras luzes agora. O poderoso Baal, o Baphomet, não queimou nada aqui ainda, tô vivo ainda. Cara, acreditem ou não, eu fiz aquele programa que eu fiz, que tá com 43 mil visualizações já, considerando o tamanho do meu canal, né? A gente tá crescendo, a gente é pequenininho ainda. Mas eu achei bem interessante, né? O destino dos 39 corpos. Daí a gente fala dos rituais satânicos, fala coisa e tal. Coincidência ou não, me deu a pior gripe da minha vida. Eu nunca fiquei mais do que 13 dias gripados. Depois disso, cara, eu tive uma gripe de 15 dias que foi infernal. Só eu sei o que eu passei. Então a gente tá mexendo com as energias, né? A gente vai lá e fala, mas cara... O que eu creio? Que da mesma forma como as energias negativas me atingem como um soldado da luz que está tentando fazer alguma coisa, eu também acredito que tem os amigos, né, que seja da onde for, e eu não estou falando dos que se disfarçam de luz, não sou mais soldado da luz porque tem os que se disfarçam de luz, mas estão jogando para as trevas e coisa e tal. Cara, eu irradio meu pensamento para aquilo onde tudo isso é bobagem, onde já passou por toda essa bobagem toda, sabe? Aqueles que realmente vão nos ajudar sem pedir nada em troca. Esses são nossos verdadeiros irmãos cósmicos que eu tenho certeza que estão em algum lugar aí nos ajudando, sabe? Então é para essa força suprema realmente do bem, independente dessa questão de conceito de bem ou mal, uma coisa terrestre. Mas a gente sabe o que a gente procura conectar quando a gente fala em tudo isso, né? Então é nessas forças que a gente cria resistência, que a gente vive ainda com esperança, e eu acho que é o que nos permite ainda estar indo adiante. Tá, pessoal? Então assim, ó, beijo no coração, fiquemos alertas, e é isso aí.